Estamos de volta com o podcast Eliel Santana. E o podcast Eliel Santana lança agora a série Odisseia Psicológica. É o projeto Odisseia Psicológica, é um projeto de estudantes de psicologia da Facide que visam trazer a psicologia e com ela assuntos ligados à literatura, à arte, à música, ao cinema. À luz da psicologia, todas essas vertentes importantes, como olhar a psicologia e suas abordagens dentro da literatura, dentro do cinema, dentro da arte, dentro de uma música. Investigar a partir dessas questões, a partir desses caminhos. E o Odisseia Psicológica tem o seu Instagram, você pode acompanhar, Instagram Odisseia Psicológica. É um trabalho de pesquisa e extensão, e o podcast faz parte desse trabalho, faz parte da divulgação, e também é uma ferramenta de atuação para que a gente possa debater cada vez mais. Hoje nós recebemos o docente, professor, que também é psicólogo, psicanalista, Elivelto Vieira, que vai conversar com a gente sobre Sigmund Freud. Ele que é um personagem importante desse cenário da psicologia, da psicanálise, da psique humana. Então, muito bem-vindo, professor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui, né? E eu tô um pouco surpreso no sentido de saber que eu estou inaugurando, né? Uma parte aí do projeto, do programa. Então, para mim é muito bom estar aqui e poder dialogar a respeito desses assuntos. Dentro do projeto da Odisseia Psicológica e da questão do podcast, o senhor é o primeiro. Opa, muito então, obrigado. O senhor pode, inclusive, falar da importância de projetos como esse. Sim. E como o senhor percebe, o senhor que é um amante da literatura, Sim. como o senhor percebe a importância de relacionar dentro do curso de psicologia, que o senhor é um docente, essas questões da literatura, do cinema, da música, da arte em si. Eu acho importantíssimo, né? Eu estava até comentando agora há pouco com você sobre como que o Freud vai mencionar que a psicanálise ela vem antes do período que a gente vai demarcando como surgimento de história ou dos processos ligados à psicanálise, né? E ela está presente aonde? Na arte e na literatura. Então, assim, eu acho que fazer esse entrelace, porque a literatura e a arte, elas vão dialogar sobre o social, sobre o contemporâneo, sobre o que está acontecendo ali. É um reflexo de tudo, né? Então, de alguma forma, a gente conseguir fazer esses links, né? De alguma forma, a gente conseguir pegar esses processos que são discutidos ou mostrados ali, evidenciados na arte e na literatura, ligando com aspectos ligados à psicologia, à psicanálise ou a outras ciências e outras vertentes, é um processo sempre muito interessante, porque dá pra gente fazer várias leituras a respeito de quem é o ser humano, de fato. Então, projetos como esse eu acho que são importantíssimos e também apresentam para a sociedade uma forma da gente pensar no secular, pensar nas teorias, pensar naquilo que geralmente é discutido dentro das universidades, dentro de espaços que são mais fechados, digamos assim. E aí a gente consegue aproximar isso das pessoas. É uma forma de alguma forma unir aquilo que a gente vê num âmbito mais institucionalizado para a gente conectar isso com a sociedade como um todo, de forma geral. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. A gente até comentava agora há pouco, em off, eu vou repetir essa nossa conversa. Desde outras formações que eu tive, agora como estudante de psicologia, eu sempre nunca fui muito apaixonado a ponto de esquecer outras questões que a gente tem que estudar. Por exemplo, lá no curso de filosofia, eu nunca amei um filósofo a ponto de não ler o opositor, aquele que pensa diferente dele. Às vezes, de fato, cheguei em determinada idade, pela juventude, a gostar muito de alguém e não ler o outro. Mas depois, peraí, Léo, isso aqui está equivocado porque você está não se dando a oportunidade de compreender. E essa rota foi corrigida. É a mesma coisa que do curso de História, quando você tem uma abordagem, uma forma de estudar a história que tem outras formas de olhar. A psicologia, às vezes, me parece que também tem esse tipo de situação. Você tem muitas abordagens. E acredito que, como estudante, nós estudantes, nós precisamos
sugar de todas as abordagens, para poder estar leve e livre, para poder fazer uma boa escolha. Como é que o senhor avalia essa postura do estudante para que ele possa, de fato, estar aberto em cada abordagem, para que ele possa estudar e para que ele possa fazer a sua escolha de uma forma consciente? De fato, no âmbito da psicologia, a gente vai perceber que existe essa guerra de abordagens, de perspectivas, né? E aí, para explicar para o pessoal que está acompanhando o podcast, que talvez nem seja da psicologia, na psicologia a gente tem muitas vertentes teóricas, bases importantes para a nossa atuação como psicólogos e psicólogas. Independente de qual área da psicologia a gente vai atuar. Geralmente a gente pensa muito nessas perspectivas teóricas, nessas abordagens, quando a gente fala da psicologia clínica, mas elas são importantes para qualquer área de atuação da psicologia. Porque a gente vai ter psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia organizacional, psicologia da saúde, psicologia comunitária e assim vai, né? Então, para essa prática, uma abordagem é muito importante. Dentro do curso de psicologia, os alunos têm a oportunidade de, aos poucos, tendo acesso a essas abordagens. Agora, o que a gente vai percebendo é que, às vezes, eles vão tomando partido, né? Vão tendo uma proximidade maior com determinadas perspectivas e, às vezes, exclui completamente uma outra perspectiva. Na minha visão, isso não é interessante. É óbvio, quando você vai partir para a atuação, você tem que delimitar a uma abordagem específica, porque não tem como você abraçar o mundo e querer adotar todas as perspectivas na sua prática. Mas um aluno, dentro do seu processo, num período de graduação, ele está ali conhecendo diversas vertentes. Então, ter essa abertura para, de fato, conhecer, eu acho que é imprescindível. Então, se a gente vai excluindo, fechando essas possibilidades, a gente perde a oportunidade de conhecer questões muito importantes e interessantes em outra perspectiva. Fora que, em um momento ou outro, você vai precisar de um conhecimento de uma outra perspectiva ou abordagem. Vou dar um exemplo, assim, se a gente pensar num concurso público, a gente vai perceber que um concurso público ele não vai cobrar só questões de psicanálise, por exemplo. Ou não vai cobrar só questões de análise do comportamento. Se a gente pensar num concurso público para psicologia, geralmente quando chega na perspectiva clínica, eles vão pedir para que o concurseiro ali, ele consiga de alguma forma, o candidato consiga ter habilidades para poder responder questões em diversas vertentes. Então, conhecer é importante, não quer dizer que você vai utilizar tudo isso na sua prática profissional, mas em alguns momentos ter acesso a essas teorias, estudá-las, mesmo que de alguma forma você não tenha uma aproximação tão grande com determinada abordagem teórica, eu acho que é importantíssimo. A gente não deve excluir as coisas. Como o senhor bem disse, como o senhor se referiu a falar para quem vai estar nos assistindo e não é da psicologia, quando eu não era da psicologia enquanto estudante, eu não tinha a mínima noção de quantas abordagens a psicologia tinha. Sim. Porque quando se pensa na psicologia, na psicanálise, se pensa assim como algo que é único. Ou seja, quem entrou, entra e vai fazer uma coisa só. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não tem ideia, não. E também não tinha. Uhum. Então, assim, é de fato algo que, de uma forma geral, para a sociedade, fica muito para quem está na área mesmo. Uhum. Tá bom? O nosso conteúdo hoje, especificamente, é Freud. É Sigmund Freud. E aí eu vou fazer uma pergunta básica, porque o Freud, ele no senso comum, no popular, existem muitos termos que são usados. O povo fala, só Freud explica. Né? Pulsões, instintos, isso é coisa do Freud. Ou seja, na seara do povo, na boca do povo, o Freud é muito comum. Letra de música. Como é que se explica essa utilização do termo do Freud? Se brinca muito com o Freud sem saber o do Freud. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que tem uma coisa histórica, e tem a nível de impacto também. Primeiro, se a gente pensar no âmbito da história e a gente voltar desde o surgimento da psicanálise, a psicanálise a gente vai pensar em 3 momentos distintos, né? O que se chama de pré-história psicanalítica, o período de pródromos científicos, que são as primeiras teorias em psicanálise, e a gente tem um período conhecido como a psicanálise como ciência.
E aí a gente começa a perceber que depois que a psicologia começa a dar seus primeiros passos ligados àquela coisa da experimentação, vinha ali o Wundt, né, na Alemanha, trazer algumas considerações, fazer aqueles processos ligados ao método introspectivo, a psicanálise com Freud, ela vai surgir como uma primeira psicoterapia. Então, se a gente pensar numa primeira psicoterapia fundamentada, a gente vai pensar diretamente na psicanálise. Então, historicamente, se a gente for pegar todas essas vertentes teóricas que existem na psicologia, e o último levantamento, se eu me recordo bem, acho que é do ano de 2019, estava o quantitativo de cerca de 187 perspectivas e abordagens dentro da psicologia. Então, assim, dentro dessas 187, que hoje, inclusive, deve ter muito mais, se a gente for traçar um caminho histórico, a psicanálise foi a primeira psicoterapia fundamentada dentro da perspectiva da psicologia. Apesar de psicanálise e psicologia terem suas diferenças, que eu posso falar daqui a pouco, inclusive, um pouco mais sobre isso, mas elas vão estar muito unificadas, né? De alguma forma, a psicanálise vai fornecer base para muita coisa ali da psicologia. Então, o primeiro ponto que eu apontaria, digamos assim, seria essa questão da história. Por conta da história da psicanálise ser antiga, né? E influenciar tanto a psicologia como ciência, como a psicologia como partes da teoria, eu acho que tem essa ligação para o imaginário da sociedade de forma geral. E o outro ponto é o impacto. Porque o Freud, ele vai estudar muitas questões. Ele vai estudar o homem em suas mais diversas facetas, digamos assim. E ele vai observar e pensar numa perspectiva que até então não se era falada da maneira como ele colocou, que foram as questões ligadas a um inconsciente que é dinâmico, né? Porque até então o inconsciente que se conhecia era o inconsciente da medicina, né? De você estar apagado. Eu te dou, sei lá, você leva uma pancada, caiu, bateu a cabeça e ficou inconsciente. Então até o momento era aquilo. Quando o Freud começa a trazer suas considerações sobre o inconsciente psíquico, que fazia parte de um aparelho psíquico, e que é um lugar onde a gente vai observar que vão ter determinadas coisas nossas que às vezes nós nem conhecemos direito, é que a gente não tem acesso 100% a ele, isso desperta muito a curiosidade das pessoas, né? Tanto para, de fato, criticar, questionar, se opor, mas também muitos apoiadores e seguidores, digamos assim. Então, isso impacta a sociedade. E aí eu acho que por conta desse impacto também, a gente vai percebendo como isso vai criando outras camadas dentro da sociedade, se fazendo presentes aí na música, na arte, na literatura, sei lá, numa piada que a gente faz no dia a dia, a gente coloca o nome de Freud ou uma teoria freudiana. Às vezes tem questões da própria teoria psicanalítica, conceitos que a gente vai trazendo para o cotidiano, para os nossos discursos. A aplicação não é exatamente a mesma coisa, mas se aproxima muito, né? Que é quando a gente fala de recalque. Recalcada, né? Recalcada, né? Tão colocada aí no funk. Aí vem lá na psicanálise, quando as pessoas mencionam querem nomear determinadas pessoas como neuróticas, né? Ah, você tá com neurose, você é neurótica, vem da psicanálise também. E por aí vai, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. O povo fala muito, citou muito bem o recalque, o neurótico, o psicótico. Aham. Então, tudo tá na boca do povo. Exatamente. E tudo tá na psicanálise. Exato. E já que o senhor entrou nessa questão da psicanálise, professor, de fato, o Freud vem da medicina. Uhum. E isso pesa muito, acredito que na história, ele vem da medicina que, quer queira ou quer não, ela tem ali uma presença muito forte entre as profissões. E ele vem ali com uma postura, com uma possibilidade, apresentando uma intervenção diferenciada. Qual seria a diferença entre a presença da psicologia e o que seria a psicanálise? Pronto. Boa pergunta. Excelente. Assim, a psicologia ela é diferente da psicanálise. A gente vai observar que a psicologia ela vai ser uma ciência que vai estudar a subjetividade. Vão ter vários objetos de estudo, dependendo da perspectiva teórica que a gente está se referindo. Então, vão ter abordagens que vão pensar na percepção como objeto de estudo, outras o comportamento, outras as questões cognitivas e assim por diante. Tudo isso, de acordo com a Ana Bock,
que é uma autora em psicologia, que tem um livro muito interessante chamado Psicologias, ela vai tentar, de alguma forma, sintetizar dentro da subjetividade, englobando todos esses aspectos. Então, a psicologia ela vai estudar isso. A psicanálise, ela vai ser uma ciência que vai estudar as questões do inconsciente. Então, por que que a psicanálise é diferente da psicologia nesse sentido? Porque enquanto que a psicologia ela vai estar voltada a diversas perspectivas e que a maioria e grande parte dessas perspectivas elas são voltadas e ligadas diretamente às questões sintomáticas do sujeito, ou seja, aquilo que está incomodando mais o sujeito naquele momento, a psicanálise ela vai um pouquinho mais além, né? Porque a gente vai entendendo que o que está presente no sujeito, muitas questões, elas não estão ligadas somente ao que está acontecendo agora. Mas tem muitas questões que estão presentes ali que são ligadas a outros aspectos da vida do sujeito, vividos especialmente na infância. E aí a psicanálise, então, vai ser a ciência que vai estudar o inconsciente. Porque a psicanálise ela tem como objeto de estudo o inconsciente. Muitas pessoas vão falar, querer criticar, dizer que a psicanálise fala muito de sexo, de sexualidade, e fala mesmo bastante. Mas o objeto de estudo da psicanálise não é o sexo, a sexualidade, é o inconsciente. Então se diferencia nos objetos, quando a gente pensa no objeto de estudo, e aí quando a gente pensa na perspectiva de prática, né, da prática profissional, a gente vai perceber que a psicologia ela vai beber de muitas questões da psicanálise, e não o inverso. Então a gente tenta colocar muitas vezes a psicanálise como uma abordagem em psicologia, mas a psicanálise não é uma abordagem em psicologia. A gente tem abordagens que são chamadas na psicologia de abordagens psicodinâmicas. Essas abordagens utilizam como base a psicanálise. Aí elas sim são abordagens da psicologia, que são psicoterapias mais psicodinâmicas. Aí a gente poderia citar a psicoterapia de orientação analítica, a psicoterapia breve. Alguns autores costumam colocar também até a própria psicologia analítica lá do Jung como uma psicoterapia psicodinâmica. Então essas todas fazem parte da psicologia. A psicanálise, ela é diferente. Se a gente for pensar no próprio processo de formação, né? Um psicólogo, ele precisa fazer sua formação para ser um psicólogo. Então, para eu atuar no âmbito da psicologia, eu tenho a minha formação ali em psicologia, a graduação e tal, com diploma, dado por uma instituição de ensino superior. Beleza. Na psicanálise, a gente tem formações distintas. Então, eu tenho psicólogos que são psicanalistas, eu tenho médicos que são psicanalistas. Eu tenho, às vezes, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas da linguística, da filosofia, que são psicanalistas. Porque para você ser psicanalista, é um outro processo de formação. Então, você não precisa ser obrigatoriamente um psicólogo para ser um psicanalista. Então, daí você já vai percebendo como que tem diferença, né? Tem mais diferença se a gente for pensar ainda mais na técnica, na forma como é aplicada a técnica, tanto na psicologia quanto em psicanálise. Mas só, eu acho que nos exemplos que eu citei aqui já dá para notar de imediato quais são essas diferenças entre essas duas ciências. Sim. Professor, entrando aqui ainda naquela expressão que eu falei, vamos tentar deixar aqui alguns elementos para quem está nos assistindo. Uhum. O que só Freud explica? Questões mesmo de Freud. O que só Freud explica? O que é o recalque? O que é o mecanismo de defesa? Né? O que são os tópicos lá do Freud? Uhum. O que só Freud explica? Questões que só Freud explica. Mas agora, de uma maneira assim, para que as pessoas saibam dizer assim, por que isso chegou pra gente? Uhum. O que só Freud explica? Pronto, o Freud explica, né? Vamos ver. Então tem algumas coisas, assim, eu não diria, talvez que só o Freud explica, né? Eu acho que tem outras perspectivas que vão tentar explicar também. Mas, se referindo a isso que é geralmente colocado no imaginário da sociedade, vamos tentar pensar nesses conceitos, assim, né? Que são geralmente ditos. Vamos pensar primeiro no neurótico, né? Isso. O neurótico as pessoas tendem a nomear como o quê? Eu vou perguntar primeiro pra você, aí eu falo pra você o que é na psicanálise. Então, o que é um neurótico no imaginário social? No imaginário social, eu acredito que o neurótico seja alguém que tá ali fixado numa ideia e ele não consegue
largar dela e ele não consegue ser livre para conviver naturalmente. Aham. Pronto, ó, o conceito. Lembra da minha mãe? Menino, tu tá muito neurótico, rapaz. Sim. Larga disso. Aham. Muito Muito preocupado, né? preocupado. Vai viver tua vida. Vai dar uma volta aí, vai dar uma volta, vai. Aham, exatamente. Ó. Aí, isso que você tá falando, né? Do que a sociedade tem como neurótico é muito parecido do que é neurose para a psicanálise. Porque a neurose, ela vai ser uma estrutura de personalidade dentro da perspectiva psicanalítica. Na psicanálise a gente tem como estruturas, né, as centrais, assim, a neurose, a psicose e a perversão. Então, quando a gente fala na neurose como estrutura, geralmente esse indivíduo ele vai ter algumas dessas características que são vistas no imaginário das pessoas como uma pessoa neurótica. Uma pessoa muito preocupada, aflita, né? O neurótico ele sempre está pensando no que o outro está pensando sobre ele se preocupa muito com isso, ele tem dificuldades em lidar com as questões. Ele tem um complexo Às de vezes perseguição. sim, também, em alguns momentos, mas na psicose também tem. Mas na neurose, digamos assim, que ele vai amenizando mais as coisas. Só que ele se preocupa muito, né? É aquela pessoa que se preocupa com o que o outro tá pensando, se preocupa se o que ele tá fazendo tá certo ou não tá. É aquela pessoa que vai, de alguma forma, sofrer por conta das questões do seu desejo. Então, o neurótico ele tem dificuldade em lidar com o seu desejo, né? É claro que a gente está falando aqui sobre as questões mais ligadas ao sintoma, que são essas características. E esse sintoma na psicanálise não é o sintoma para a medicina, porque para a medicina a gente vê o sintoma como doença, né? Na psicanálise não é obrigatoriamente. Então a gente vai ter uma estrutura de personalidade, mas não quer dizer que essa estrutura, ela de alguma forma evidencia uma doença pra gente, obviamente. Numa pessoa que é neurótica, em estados em que ela está em maior sofrimento, ela vai ficar adoecida. Mas muitos neuróticos vivem sua vida normalmente em sociedade, assim como psicóticos e perversos também. Então não quer dizer que a estrutura de personalidade ela seja uma doença, como as pessoas geralmente falam aí fora. Porque quando eu falo que se você tá neurótico, tem alguma coisa errada com você, né? Aí fora eu tô falando, tem alguma coisa errada com você, tá muito neurótico, neurótico. Na psicanálise não, a neurose vai ser uma estrutura de personalidade. Então a gente não vai patologizar como se fosse uma doença. Mas quem recebe o nome de neurótico pega A. Pega. Cara, pega A. Pega. É tipo, por exemplo, tem duas pessoas discutindo aqui, e aí o outro fala assim, rapaz, você tá muito recalcado, rapaz. Aham. Eu recalcado. Exatamente. Recalcado com o quê? Aí, tu tá recalcado, rapaz. Tá com dor de cotovelo. Aí começa a falar de um monte de coisa, dor de cotovelo, mistura um monte de coisa. É porque o recalcado para as pessoas é o invejoso, né? É aquela pessoa que de alguma forma não tá contente com o meu sucesso. Ele vai se distanciando, assim, eu tô vendo que o outro tá bem, né? Tá conseguindo as coisas, eu não tô nem aí, né? Mas na verdade a outra pessoa fala, você tá assim chateado porque você tá recalcado, né? E na psicanálise já a visão é outra, se aproxima disso, mas não é a mesma coisa. Porque o recalque na psicanálise ele vai ser um mecanismo de defesa do ego, que é muito presente na neurose, é o principal mecanismo de defesa dos neuróticos, inclusive. E aí o que vai ser esse recalque? O recalque, na verdade, ele vai ser um mecanismo que ele vai atuar de alguma forma nos protegendo de determinadas questões. Então tem determinadas vivências nossas, especialmente da infância, né, ali do âmbito da neurose, que por proteção a esse indivíduo, né, os nossos processos ligados ao nosso aparelho psíquico protegem esse indivíduo e lançam determinados afetos a partir de determinadas experiências para o inconsciente. Então esse movimento de lançar esses afetos como proteção para o inconsciente é o que nós chamamos de recalque. Então, ele barra ali, e aí em outro momento da vida do sujeito, talvez quando ele tenha, de alguma forma, algumas ferramentas possíveis para poder lidar com determinadas questões, isso tudo vai retornando para ele como sintoma, ou seja, como aquilo que vai levar ele a uma análise, que é o que a gente chama de retorno do recalcado. Então, os afetos aconteceram lá na infância, foram recalcados para o inconsciente e em dado momento isso retorna para a gente. Seja através de uma angústia, de uma tristeza, de uma ansiedade. Às vezes a gente percebe a presença de determinados fenômenos nos nossos sonhos, porque os sonhos eles vão ser manifestações dos nossos desejos, né? E o desejo está relacionado ao inconsciente. Então, assim, esses conteúdos que são recalcados,
eles vão retornando pra gente poder lidar com eles, né, de certa forma. Então, assim, se aproxima do imaginário social, mas não é a mesma coisa. Qual é a aproximação nesse sentido? É que quando eu falo da pessoa recalcada, eu tô falando que essa pessoa quer distância de mim porque ela não tá desejando meu sucesso. E o recalque faz isso, né? Ele distancia os afetos, lançando tudo isso no inconsciente para que, de alguma forma, isso retorne pro sujeito em um outro momento. Professor, algo também que é muito salutar conversarmos, existem os mecanismos de defesa, Aham, né? São muitos. muitos. E o que são os mecanismos de defesa na perspectiva do Freud? E quais aqueles que às vezes são mais conhecidos e que atuam para que as pessoas possam tentar compreender assim pra gente? Tem vários, né? Vários. Se a gente fosse falar sobre todos eles, a gente passaria, eu acho que uns 5 podcasts desse aqui falando a respeito, porque são muitos. Então, gente, ele vai falar de alguns e você dá uma pesquisada aí nos mecanismos de defesa para você entender melhor. Assim, se você colocar aí no Google, você vai observar que tem uma lista diversa. Mas tem muitos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles são mecanismos de defesa do ego. Aí, pra falar sobre isso, eu preciso voltar no aparelho psíquico, né? Que o Freud vai falar sobre 2 instâncias ligadas ao aparelho psíquico. Ele vai dizer que existe o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, que é a primeira tópica, ou então modelo topográfico, conhecido como modelo topográfico. E a gente tem a segunda tópica, que é o id, ego e o superego. Que também é muito falado pelas pessoas, sim, sim. né? Ó, teu ego tá muito inflado aí. Exatamente. Principalmente o ego. O ego se fala muito do ego. Exato. O id e o superego fica até meio de escanteio, mas o pessoal gosta mesmo de mexer com o ego. Exatamente. Aí, se a gente for pensar dentro da forma como é estruturado a nossa segunda tópica, né, o nosso modelo estrutural, a gente vai perceber que, primeiro, o que está mais presente dentro das nossas vivências é o id. Porque o id, ele tá intimamente ligado às questões do inconsciente. Então, ali, quando a gente nasce, né, a gente vai observar que a criança, o bebê, ele é extremamente ligado às questões do inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente, ele não tem barreira, ele não tem lei, não tem restrições. Então, o que o indivíduo quer fazer, ele vai fazer. Então, como o bebê é puro id, digamos assim, ele bota a mão na boca, ele bota o pé na boca, ele faz as necessidades dele na frente de outras pessoas. Nós estamos cheios de adultos com id. Às vezes sim. Hoje, assim, tá na quantidade maior. Tem os escapes, né? Tem os escapes. Aí o bebê, ele faz esse movimento, né? Depois, aí isso tudo vai, de alguma forma, impactando, influenciando na criação do que nós chamamos de ego. Porque no ego vai ter presença de questões nossas que são inconscientes e questões que são conscientes também. E depois surge pra gente o superego. Quando o superego ele vai surgindo, ele vem através das leis. O superego ele representa as leis, né? As leis, as normas sociais, a cultura. Então, geralmente as nossas figuras objetais, os nossos cuidadores, nossos pais, eles vão colocando ali pra gente as leis, os costumes, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Isso vai mantendo e criando aquilo que nós chamamos de superego. Tanto o id quanto o superego, eles vão impactar o ego. Por quê? Porque o ego, ele vai ser a instância responsável por, de alguma forma, tentar equilibrar os desejos do id com as demandas do superego. Porque enquanto o id tá ali, eu tenho que estar conectado aos meus desejos, o superego tá toda hora barrando. Então tem que ter uma instância para poder equilibrar tudo isso. É quem faz esse equilíbrio, o ego, né? E aí o ego, ele procura se defender, de certa forma, de determinadas questões que estão presentes no nosso cotidiano, especialmente questões ligadas aos nossos processos que são inconscientes. E aí, por conta de tentar fazer esse tipo de proteção, ele vai, de alguma forma, criando esses mecanismos de defesa nas nossas vivências, no nosso dia a dia. Aí é onde entra diversos. A gente começa, e já começamos falando, né? Já falamos, inclusive, sobre o recalque. O recalque é um mecanismo de defesa muito presente no âmbito da neurose, que vai surgir como uma proteção pra gente, né? Em determinado momento. Outro mecanismo de defesa comumente citado é o que nós chamamos de conversão, que é muito ligado à histeria, que é um subtipo de neurose. Outra palavra, histérica, né? Histérica. Muito mencionada também pelas pessoas. Então, a histérica ou o histérico sofre tudo muito no corpo.
né? Então, a gente percebe, há muitas questões ligadas ao corpo, inclusive os primeiros É uma casos. manifestação do corpo. Isso, os primeiros casos que foram atendidos pelo Freud eram casos de histeria. Então ele começa justamente a partir desse ponto, ele começa a questionar por que, que a medicina da época não conseguia descobrir a causa de determinados adoecimentos que estavam presentes no corpo das pessoas, mas que não tinha uma explicação orgânica, fisiológica. Então ele começa a perceber que tem outros processos ali ligados. Aí é quando ele vai indo para a descoberta do inconsciente, né? Então o que que a histérica faz? A conversão faz na histérica. A conversão, ela vai ser a transposição de alguns conflitos que pertencem ao sujeito, conflitos psíquicos, eles são transpostos em sintomas somáticos, ou seja, no corpo. Então, esses afetos lá do passado, eles de alguma forma são transpostos para a vida do sujeito através de marcas corporais. Aí às vezes pode ser uma cegueira, né, repentina, pode ser um desmaio, pode ser, enfim, um adoecimento físico que você já foi em todos os médicos e de repente você não descobriu a causa. Foi em tudo quanto é médico, fez todos os exames e nada. E aí quando você vai perceber aquela sua questão física, ela não tem ligação com uma outra questão orgânica. Tem ligação com uma questão psíquica, né? Então, esse é o movimento que a conversão faz. Tem também um que a gente usa muito no dia a dia, diversas formas, que é a sublimação. E a sublimação é muito interessante porque o Freud vai falar assim sobre ela lá um livro que ele vai escrever, que é um livro sobre análise da vida do Leonardo da Vinci, né? E aí ele vai falar sobre a vida do Leonardo da Vinci, sobre a ligação dele com a intelectualidade, e ele vai falar um pouquinho sobre esse mecanismo de defesa que é a sublimação. E que o Leonardo da Vinci ele conseguia fazer isso porque ele tinha questões dele ligadas inclusive ao desejo, né? E que ele conseguia transpor tudo isso para a intelectualidade. Então ele era um cara extremamente inteligente, ele entendia de matemática, de física, de arte, de, enfim, várias questões ali que eram feitas por ele. E então o Freud vai mencionar como uma hipótese, né, colocando a sublimação como esse processo que ocorreu com o Leonardo da Vinci, que acontece com a gente. Tem muita coisa que faz parte do âmbito do nosso inconsciente que a gente não faz. A gente, de alguma forma, é inibido diante disso. E a gente faz o quê? Então, a gente sublima. A gente desloca, né? Para uma outra área da vida. Hoje a gente vê, por exemplo... você tá de maneira grosseira, assim, né? Porque a gente precisa fazer uma... Não tem como a gente fazer uma análise tão profunda, assim, a respeito. Mas a gente pensar nas pessoas que são chamadas de workaholic, né? Uma coisa assim. Isso. Que são Trabalha as pessoas, muito. Isso, as pessoas viciadas no Viciado no trabalho, trabalho, né? né? Pois é, então assim, pode ser que ali haja um processo de sublimação. Por que que o indivíduo tá deslocando tudo isso para o trabalho, né? Talvez alguma outra coisa relacionada ao desejo dele não pode ser colocada em evidência, e aí ele vai sublimando para um outro É como se ele estivesse no contexto. trabalho, trabalha tanto para esconder outras questões da vida. Isso. E aí o Freud não vai Ou para apontar... não viver outras coisas que ele deseja viver. Pode ser também. Pode ter inúmeras possibilidades, né? Vai depender muito do caso. Mas assim, o Freud vai apontar que nem sempre esses mecanismos eles são vistos como ruins. A sublimação, ela é uma saída interessante para as nossas vivências, né? Porque não tem como a gente colocar em evidência tudo aquilo que a gente quer fazer muitas vezes, porque a gente é barrado pelo superego, né? Então, assim, os mecanismos de defesa eles surgem como proteção. Só que num processo analítico, em análise, de alguma forma, a gente vai trabalhar para que, em dados momentos, alguns desses mecanismos de defesa sejam, assim, digamos que, amenizados. Para que algumas outras coisas possam vir à tona. Porque senão o processo ele não acontece. O que... Dentro, eu sei que pra gente falar sobre Freud, então nós teremos que fazer um curso aqui de meses e meses e meses para passar durante anos. E o que vale aqui sempre não é falar tudo, né? Seria muita prepotência, arrogância da gente se a gente chegasse num podcast para dizer assim, olha, nós vamos falar tudo sobre Freud. Não. Aqui nós estamos instigando, provocando as pessoas. E aqui o professor fez uma provocação dentro daquilo que é o nosso Odisseia Psicológica, que é um curso
que, aliás, é um projeto de pesquisa e extensão dentro do curso de psicologia dos estudantes de psicologia da Unifacite. Você que faz, por exemplo, esse projeto junto com a gente, você que é tocado por ele, você que segue o Instagram da gente, veja como, ao questionar aqui o professor Elivelto, ele trouxe algo bacana pra gente. Leonardo da Vinci, ele é tido dentro do Renascimento como talvez o homem mais inteligente que passou pela humanidade. Ele está, às vezes eu vou lá na internet, homens mais inteligentes da humanidade. O Leonardo da Vinci sempre está no topo 3. Sim. Entre os 3 mais inteligentes. Pela capacidade que ele gerou em tudo. Na matemática, ele tá ali perto do Einstein ali. Só que o Leonardo da Vinci eu vejo até como mais, porque assim, a variedade de conhecimentos, de capacidade, como ele escrevia, Sim. uma forma típica, a pintura, as projeções que ele fez, com as contribuições com a biologia, na anatomia humana, a própria pintura da Mona Lisa, as pontes, a arquitetura. Então, assim, e aí o Freud vai lá e na sublimação, como o senhor colocou aqui, ele vai relacionar um mecanismo de defesa ao Leonardo da Vinci. O que o Freud já teve que estudar para ser médico, que não é fácil. Aí ele vai construir toda a psicanálise, ele vai pegar um mecanismo de defesa para poder entender o Leonardo da Vinci. E aí, se você não entender quem é o Leonardo da Vinci, aí é o que eu vou falar para o dor de ser psicológico. Se você não entender a história, o que é o Renascimento e quem é Leonardo da Vinci, você não vai compreender nunca o que é a sublimação. E é engraçado e muito interessante você mencionar isso, porque, inclusive, assim, a psicanálise, que é uma outra crítica que as pessoas fazem, né? As pessoas, como costumam falar da psicanálise, elas falam que a psicanálise tá ultrapassada, ela não é aplicável mais à nossa sociedade, a gente vive em uma outra sociedade. E olha que ela é nova, né? Pois é, mas as pessoas costumam mencionar, né, que ela realmente está ultrapassada. E a gente vai percebendo que a psicanálise, ela vai estudando o que é presente no contemporâneo, né? Então, tem diversos estudos, inclusive em psicanálise, que vão trazer muitas questões ligadas a esse texto do Freud, esse texto do Leonardo da Vinci. Inclusive, alguns artigos que vão trazer um fenômeno muito discutido hoje em dia entre as pessoas, que é a autosabilidade e superdotação. Né? As pessoas têm falado muito mais a respeito disso. E aí, se a gente for ver as características do Leonardo da Vinci, né, possivelmente a gente poderia colocar ele como uma pessoa, digamos que assim, superdotada ou com altas habilidades, né? E aí, alguns psicanalistas contemporâneos, inclusive brasileiros, vão fazer um estudo e a relação dos aspectos ligados à superdotação, altas habilidades, com questões ligadas à psicanálise. Como que o desejo do outro ele está intimamente ligado com as questões atreladas à altas habilidades e superdotação. Especialmente as questões ligadas à mãe. E o Freud faz uma leitura muito interessante nesse texto sobre Leonardo da Vinci, falando sobre a relação do Leonardo da Vinci com a mãe dele. E como que isso influenciou as questões de intelectualidade, a busca por conhecimento, a partir das vivências do Leonardo, né? Então, só aí a gente já tem como exemplo como que a psicanálise ela está muito atualizada e ligada às questões do cotidiano, né? E pensando na contemporaneidade também. Essa semana, inclusive, eu estava numa fala no centro universitário, falando sobre as questões ligadas à saúde de forma geral da população negra. E aí, uma das minhas falas foi num sentido mais crítico, né, da gente pensar em questões que sejam nossas aqui, porque no âmbito da psicologia existe muito esse hábito de a gente pegar culturas e, na verdade, teorias muito externas, especialmente europeias e norte-americanas, e tentar a aplicação disso tudo aqui de uma maneira muito grosseira. E aí, olha a leitura que a psicanálise faz, né? A gente sabe que o berço dela é lá na Europa, né? Vem a partir das perspectivas de Freud, mas não tem como eu pegar aquela psicanálise europeia
e usar ela da forma como era usada na Europa por Freud daquele jeito. Não é assim que funciona. Então a gente precisa olhar para o contexto em que a gente está. E a psicanálise ela vai fazendo esse movimento. Então tem muitos estudos contemporâneos em psicanálise que vão discutir as questões étnico-raciais, que vão discutir diversos temas que o Freud, por exemplo, não estudou, mas que outras pessoas no âmbito da psicanálise deram continuidade. Eu vou fazer aqui uma comparação grosseira, professor. Aham. Mas é o que o meu raciocínio chegou aqui. É impossível se eu comprar financeiramente, não falando do senhor, mas é impossível alguém comprar uma Ferrari. É impossível alguém comprar uma Ferrari, tá certo? Comprar uma Ferrari lá na Europa e trazer para o Piauí. Aham. Porque ninguém pode comprar uma Ferrari no Piauí? Pode comprar uma Ferrari no Piauí. No entanto, você andar com a Ferrari nas ruas de Teresina, não dá para andar. Porque na Europa, eu tinha um amigo que ele viajava muito a trabalho, né? Ele trabalhava com um jornalista e eles tinham que ir muito para a Europa. Ele disse, Léo, a primeira experiência que você tem de primeiro mundo na Europa são as pistas. O asfalto. Então, assim, a Ferrari é baixinha, ela anda, beleza. Aqui em Teresina, não tem condição, ela vai andar, ela quebra na primeira curva. Então, é como se a psicanálise lá, ela foi feita para uma realidade social. Exato. Aí o senhor está trazendo, a nossa realidade social aqui é outra. Isso. A população negra, como o senhor colocou lá na Europa, ela tem as suas barreiras. As barreiras aqui, ela tem a sua própria realidade. Exatamente. É isso. Quando a gente olha para a psicanálise, a gente tem que ver que ela faz um enlace com o contemporâneo, com o social e o cultural. Então, não tem como eu não perceber esses fenômenos. Se eu tentar aplicar as coisas de forma muito ortodoxa, tradicional, como se fosse quase que religiosa, né? Eu vou começar a entrar em uma lógica que não vai ser tão interessante para mim como profissional. Então, a gente precisa perceber esse enlace. Então, isso já abrange e toca em 2 pontos. O primeiro ponto, quebra a crítica de que a psicanálise não é contemporânea, de que a psicanálise está ultrapassada. Então a gente já derruba esse tipo de argumento. E a outra coisa é justamente do ponto da gente colocar que a psicanálise ela vai fazer um enlace com o social. Então isso quer dizer que tem fenômenos que fazem parte da contemporaneidade, que talvez não existiam lá na época de Freud, mas que estão presentes hoje, mas que a psicanálise vai conseguir fazer uma leitura sobre isso. Professor, na história, Freud teve muitos seguidores. Entre os seguidores, ele teve muitos que gostaram muito dele e tentaram não copiá-los, mas a partir dele fazer teses para ampliar a visão daquilo que ele construiu. E ele teve muitas pessoas que se oporam a ele, né? E que terminaram criticando, falando mal e numa discussão com ele. O que eu pude assim, rasteiramente ainda estou como estudante nessa lógica toda, perceber também é o seguinte: quando eu estou ali analisando, estudando, eu sempre procuro ver como que a pessoa vai ficar, o cara que não gosta do Freud, como é que ele se posiciona. Mas eu percebo que às vezes é um não gostar gostando. Por quê? Porque a pessoa ela não gosta, mas ela fica ali enfrentando, não é o Freud, ela fica enfrentando as ideias. E ela fica procurando construir uma tese, uma ideia contrária que seja razoavelmente justificável, que se comprove contrária a dele. Então é uma disputa de ideias. Por exemplo, aqui não é que ele fez diferente, mas Viktor Frankl, que vem muito depois do Freud, ele usa a tese do Freud para construir a logoterapia. É muito diferente a logoterapia para psicanálise, mas ele partiu ali, ele era criança, depois ele passa lá pela realidade dele, mas usa o Freud. Ou seja, muita gente, o próprio Jung, que é o grande, que vai depois ali
tá em contradição com ele, vai usar até termos parecidos, para falar de outra forma. Então, assim, até aquelas pessoas que de fato eles foram contrários ao Freud, mas elas foram contrárias assim, eu não gosto da pessoa, eu vou contra ele, né? Não, ele foi lá escrever uma tese, escrever uma ideia para tentar justificar que eu sou contra a ideia dele, não é contra a pessoa. Uhum. Então, às vezes, eu vejo que muita gente confunde esse ser contra o Freud e esquece que a pessoa está sendo contra a ideia. Uhum. Então, assim, e eu acho bacana quando a briga, entre aspas, a briga, ela fica no campo das ideias. São as ideias, não são as Isso. pessoas. Exato. Eu vejo como você tá colocando também. Assim, eu acho, primeira coisa, tem pessoas que vão criticar a psicanálise, que vão criticar o Freud, a psicanálise, e aí eles vão trazer muitas questões que às vezes são sem fundamento. Não conhece a psicanálise, aí começa a criticar, né? Às vezes porque ouviu falar uma coisa, ouviu falar outra, e acha que aquilo é uma verdade absoluta, né? E não para de fato para conhecer o que realmente é dito a respeito do assunto. Aí eu já acho um problema nesse sentido. Um outro ponto é que, assim, o Freud não estava ali para dizer que o que ele estava colocando era um conhecimento absoluto. Ele estava em construção de uma ciência, ele estava construindo uma ciência, um processo de construção. Inclusive, até o próprio Freud, se a gente observar, as obras dele, ele tem 24 volumes, das obras completas, fora outras coisas que ele já escreveu, né? Mas se a gente for observar algumas perspectivas que o Freud traz lá em 1885, né? E aí ele começa a trazer outras perspectivas em 1914. Se a gente for comparar uma coisa com uma outra, a gente vai observar que ele mesmo no texto dele vai colocando. Como anteriormente eu tinha dito que era assim, na verdade eu corrijo, é dessa forma. A maturação. Né? Porque é um processo, Né? é uma maturação, ele estava em construção de uma ciência, então ele estava pensando muito nessa perspectiva, então é natural haver essas diferenças, né? Quando a gente pensa no âmbito de se criticar e pensar em outras ideias, eu não vejo como algo ruim, né? Eu vejo que você precisa ter fundamento se você vai criticar a respeito disso, e se talvez você se ligue a uma outra vertente que faça mais sentido para você como profissional ou como pessoa, se você é uma pessoa que vai buscar um suporte psicoterapêutico, por exemplo, eu prefiro não ir eu vou para uma terapia na TCC porque eu não quero ir para psicanálise. Tudo bem, se conecta mais com você, está ótimo, né? É uma escolha sua que você faz. E com relação à questão dos dissidentes, digamos assim, da psicanálise, o Freud, a gente vai observar, né? Tem uma história com muitas pessoas na época. Eu fico tentando hipotetizar, assim, a partir do que a gente vai tendo alcance ligado à história, o que justifica ele se distanciando de determinadas pessoas. Mas a gente vai chegando à conclusão que ele vai se distanciando porque, de fato, as pessoas começam a pensar em outras perspectivas, ser muito oposto ao que ele estava colocando. Então não fazia sentido aquela pessoa estar no âmbito da psicanálise se ela estava trazendo uma outra perspectiva. Ela ia criar, então, essa outra perspectiva e ela ia dar um nome para isso, como aconteceu com diversas pessoas, como o Jung, a Karen Horney, que vai criar aquilo que nós chamamos de psicologia feminista, o Jung, que vai trazer a psicologia analítica, o Haidt, que vai trazer a questão da bioenergética, que é uma psicoterapia corporal, e diversos outros nomes que são da psicologia e que vieram da psicanálise. Diversos, como o Peirce, lá da Gestalt, né? O próprio Aaron Beck, da TCC, ele também tinha ligação com a psicanálise. Então a gente vai percebendo como que eles vão saindo dali, eles vão se conectando com a sua própria teoria, e beleza, a vida que segue, né? Então, assim, o Freud ele vai rompendo com as pessoas nesse sentido, mas eu acho que para além da questão intelectual, acabava que com alguns deles tinha uma questão pessoal também, como o Jung. O Jung, ele é um marco, assim, na história do Freud, e tanto o Freud também é um marco na história do Jung. Eles tinham muita proximidade. Então, assim, os relatos é que quando eles se conheceram, que foi numa visita do Freud para os Estados Unidos, né? O Freud foi encontrar o Jung, não só para encontrar o Jung, mas ele foi fazer algumas outras coisas lá da IPA, que era da Associação Internacional de Psicanálise. E aí, quando ele faz essa viagem, assim, os relatos é que eles passaram cerca de 12 horas conversando.
ininterruptamente. Então, assim, que foi a primeira vez que eles conversaram pessoalmente, porque eles trocavam cartas antes, né? Já tinham lido coisas um do outro. O Jung, ele é titulado como príncipe da psicanálise na época. O Freud confiava muito no Jung. Então, assim, além de ter questões que foram de alguma forma se diferenciando, as diferenças surgiram por conta de uma questão intelectual, mas tinham questões pessoais ali. E aí, com alguns deles, eu acho que de fato tem esse ponto, que são demandas também do Freud aí, que é coisas dele que de alguma forma ele vai se conectando. Nessas com questões isso. pessoais aí, o senhor me provocou agora, que eu lhe fiz essa pergunta um pouco quando o senhor me deu aula, e aí não deu pra a gente aprofundar na aula, porque não fazia parte. Mas a Sabine Spielwitz, que foi cuidada pelo Jung, e depois vem a ser a primeira psiquiatra mulher, se eu não me engano. Ela foi, inclusive, morta pelos soviéticos. Ela ensinava liberdade lá na Rússia e o Stalin mandou matá-la. Ela tem alguma coisa a ver nessa rixa entre eles dois? Dizem que sim. Eu não vou afirmar que tem, eu não vou afirmar que não tem também. Tem dois filmes aí que tem na, mas dizem tem na que internet. sim. Dizem que sim, né? Dizem que tinha alguma questão aí, porque... O Jung utilizou o método dele para cuidar dela e depois eles tiveram um romance. Exatamente, que a preocupação é nesse sentido, né? Que aí eu acho que vem também do conflito, porque de acordo com os relatos, né, acaba que de alguma forma fica entendido como se ele tivesse naquele momento esquecendo um pouco da ética que seria importante para o processo, né? Mas isso a gente está falando de maneira grosseiramente sobre os boatos que as pessoas mencionam. Eu não posso afirmar com certeza que houve isso, mas as pessoas comentam. Professor, nós estamos se encaminhando para o final e para não perder aqui a questão do nosso Odisseia, a gente falou do Leonardo da Vinci agora e mais uma vez eu puxo para a questão da importância da leitura, da arte, da psicologia, da filosofia e de tudo mais, da mitologia também. Eu acho que acredito que é uma coisa muito importante dentro do, quando a gente fala de Freud, de falar por exemplo, eu por muitos anos ministrei aulas com um paradidático chamado A Maldição de Édipo. Né? Um paradidático que falava da história, na verdade, de Laio, um garoto que Tebas, onde ele morava, foi invadida. O seu pai, né, levou Laio para ficar no reino de um amigo, mais ou menos ele tinha uns 12 anos de idade, e ele conheceu Crisipo. Laio conheceu Crisipo. E ele foi acolhido nesse reino de um amigo e os dois fizeram uma boa amizade, Laio e Crisipo. No crescimento de Laio com Crisipo, Laio e Crisipo têm uma relação homossexual. Eles se apaixonam, Laio e Crisipo. E aí o pai de Crisipo, indignado com a situação, expulsa Laio e diz a ele: te dou uma maldição. Tu vai se casar, terás um filho, e este filho vai casar com a tua mulher e vai te matar. Essa maldição foi para Laio. Laio reúne o seu povo, retoma Tebas, tá certo? Se casa com uma mulher chamada Jocasta. A vida dele tá muito bem, muito obrigado, até que um dia Jocasta diz: Laio, estou grávida. Que um casal que manda numa cidade, que tá feliz, gosta de saber. Só que Laio lembra da maldição que ele tinha recebido. E aí, sem falar para Jocasta, ele pede aos seus comandados que deem fim ao filho recém-nascido. Os comandados levam o garoto e dão a ordem para dar fim. Só que quem estava encarregado disso não consegue executar. O fato é que o recém-nascido é levado para longe, se eu não me engano, para um reino chamado Corinto. E lá ele é criado pelos reis dessa nova cidade como um filho legítimo. Mas ele é adotivo, mas como um filho legítimo. E ele cresce sem saber que não era filho legítimo.
Numa festa, um bêbado chega pra ele e diz: pô, tu tá aí todo bonitão, achando que é filho legítimo. Ele chamava Édipo. E aí, tu não é filho legítimo do rei não, nem da rainha. Inclusive, tu tem uma maldição. Tu nasceu pra matar teu pai e casar com tua mãe. E ele vai até o oráculo. Aliás, ele vai até os pais, desculpa. E pergunta: pai, mãe, eu não sou legítimo de vocês? E o pai e a mãe diz: você é legítimo, filho. Com medo do que o filho ia aceitar. Ele vai até o oráculo e o oráculo confirma: você nasceu para matar seu pai e sua mãe. Como o pai e a mãe não disseram a verdade, ele acredita no oráculo, que era, naquele momento, uma verdade inquestionável. E aí ele não volta para casa para perguntar novamente. Ele foge de onde ele morava atualmente. Na fuga, ele, revoltado, jovem, forte, encontra lá com os viajantes. E quem estava na viagem? Laio, o pai biológico. E na briga, ele mata o pai, sem saber que era o pai. Na volta, entrando em Tebas, a nova cidade, ele se encontra lá com uma figura mitológica que ele tem que, ela desafia ele a descobrir lá a esfinge. E ele diz: olha, ela faz lá uma pergunta para ele: qual é o animal que de manhã anda de 4, que de tarde anda com 2 pernas e que de noite anda com 3 pernas? Ele disse: de manhã é a criança, o bebê, de tarde é o homem, de noite é o velho. E aí a maldição de Tebas se acaba e ele é aclamado por Tebas. E como o rei tinha morrido, o povo diz: vai se casar com a viúva. A viúva quem era? Jocasta. A mãe dele, que ele não sabia. Ele se casa com a mãe, tem 4 filhos, inclusive. A maldição volta. E aí a maldição diz: agora só quem matou Laio que vai. Ele mesmo vai atrás e descobre que ele tinha matado o pai e tinha casado com a mãe. A maldição de Édipo. O que ela tem a ver com a psicanálise, professor? Tudo a ver. Tem a ver com um conceito-chave em psicanálise, que é o complexo de Édipo, né? E o complexo de Édipo, ele vai ter relação com esse fenômeno ligado às experiências que nós temos com as nossas figuras objetais, especialmente na infância. Então, a gente vivencia uma determinada fase das nossas vidas que nós vamos estar, de alguma forma, mais próximos a uma figura específica. Geralmente, no menino, é a figura materna, na menina, a figura paterna. E quando a gente fala dessa figura, é uma figura mesmo. Não quer dizer que seja um homem do gênero masculino, o pai, e a mãe seja uma mulher do gênero feminino, né? Não obrigatoriamente. A gente está falando sobre representações nesse sentido. E aí esse complexo de Édipo, ele é importantíssimo pra gente. Ele é vivenciado em determinada parte da nossa vida e ele, de alguma forma, vai definindo as nossas questões de personalidade em dados momentos. Inclusive a nossa estrutura de personalidade, que eu estava falando no início sobre a questão da neurose. A neurose, a psicose e a perversão, elas são de alguma forma definidas no sujeito a partir dos acontecimentos do Édipo. Agora, saber como que acontece no Édipo para que se estruture determinada estrutura de personalidade, aí a gente precisaria de um outro podcast para falar sobre isso, porque a gente vai ter as estruturas e a gente ainda tem as subestruturas que se encontram em cada uma dessas vertentes aí, né? Temos subtipos de neuroses, assim como temos também subtipos de psicoses. Eu chamei a atenção dessa questão da maldição de Édipo e do complexo de Édipo que o Freud utiliza, mas no sentido de nós ilustrarmos mesmo. É como que o Freud, ele é amplo. Sim. Na sua leitura, ele é amplo na sua pesquisa, no seu vocabulário, na sua capacidade de enxergar. Sim. Ele se utiliza da arte, ele se utiliza da literatura, da filosofia, da biologia, da história. E hoje a gente vive um mundo muito virtual e eu não consigo ainda compreender como que muitas pessoas acham que podem substituir, né, tudo isso. Um dia desse o Fantástico fez uma matéria onde ele separou 3 tipos de pessoas para fazer textos. Onde ele botou um que poderia consultar o Google, uns que poderiam consultar o chat GPT e outros que escreviam por conta própria. E aqueles que escreviam por conta própria tinham aí uma imensa criatividade. O senhor, como
alguém que trabalha ali com o inconsciente, com os sonhos, e os sonhos com as pessoas que analisa, que trabalha também com estudantes de uma forma geral, tanto de nível escolar, secundarista, quanto de nível do ensino, que eu não gosto nem de chamar de ensino superior, ensino acadêmico, no sentido da academia da universidade. Sim. Como é que o senhor analisa toda essa questão da criatividade, professor, para a gente já se caminhar? Eu acho que a gente está cada vez mais limitado a ser criativo, de alguma forma. É interessante porque parece que os movimentos que há no contemporâneo, na contemporaneidade, parece que de alguma forma a impressão que nos dá é que a gente tem mais ferramentas para ser criativos. Mas na verdade, tem muitos elementos que acabam de alguma forma diminuindo as oportunidades de nós exercermos a nossa criatividade, que é uma habilidade muito importante. Porque ser criativo não tem a ver só com, por exemplo, eu transformar esse copo num boneco, né? Não tem a ver com eu conseguir fazer uma obra de arte com essa madeira aqui da mesa. Ser criativo tem a ver com você criar novas possibilidades para diversas questões que surgem na vida. Isso quer dizer que dentro de uma tomada de decisão, às vezes você precisa ser criativo. Dentro de uma dificuldade que você está passando, você vai precisar pensar um outro tipo de proposta, num outro tipo de escolha, de cálculo de rota, e para isso você precisa de criatividade, né? Enfim, dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, da maneira como você está estudando, como que funciona determinada coisa. E aí a gente acaba sendo limitado, por quê? Porque tem muita coisa que é tida como fácil acesso pra gente. E aí não é uma... Eu não tô querendo adotar um posicionamento de ser contra as inteligências artificiais De ou a forma tecnologia. De forma nenhuma. São ferramentas São importantes. ferramentas, eu acho que são Sim. importantes, mas eu acho que elas não devem ser tidas como a única forma de nós conseguirmos ter acesso a determinadas circunstâncias. E aí a gente pode pensar em diversos âmbitos, inclusive no âmbito relacionado ao cuidado com a nossa saúde mental. Porque tem pessoas que inclusive utilizam do chat GPT e de outras plataformas de inteligência artificial como se fosse um substituto para uma psicoterapia ou para uma análise, né? Então aí eu já vejo como prejudicial também nesse ponto. Porque tem vários aspectos ali que não são contemplados. Apesar de que a inteligência artificial tem muitos recursos importantes e válidos, mas tem algumas coisas ali que são barradas. Então, eu acho que são estratégias que a gente pode utilizar. Eu acho que, de alguma forma, isso é positivo pra gente. Vai ajudar nas demandas que a gente tem no dia a dia. Mas a gente utilizar a inteligência artificial como a única forma, isso inibe completamente a nossa criatividade em diversos âmbitos da nossa vida. Professor Elivelto Vieira, primeiro, muito obrigado, tá certo? Imagina. Esperamos contar muito com o senhor nessa jornada da Odisseia Psicológica. Sim. Tá certo? Vai ser uma jornada longa, espero estar só começando. E para encerrarmos esse momento, eu queria que o senhor olhasse para cá, indicasse para os nossos amigos do Odisseia Psicológica um livro assim que um dia ele fez assim, poxa, esse livro abriu um caminho, esse livro ele mudou um pouco assim minha percepção, me fez buscar alguma coisa, algo que não importa se ele é da psicanálise, se ele é um livro superior, ele pode ser um livro de criança, um livro simples, mas um livro que ele tá ali na sua estima, no seu coração, e que ele, de alguma forma, ele tem um afeto do Elivelto, ele foi importante pro senhor. Pronto. Tem vários, é difícil, viu? É difícil pensar num. Tenho certeza que tem vários. Tem vários, mas assim, quando você me fez o questionamento, automaticamente eu já fui pensando em um específico, né? Que se chama o Tornar-se Negro. Tornar-se Negro. Não tem o O. Ah, não, só Tornar-se. Tornar-se Negro. Tornar-se Negro. A autora é a Neuza Souza. Deixa eu anotar aqui. Neuza Souza. É um livro muito importante que vai discutir as questões de identidade da população negra, né? Da pessoa negra de forma mais específica. E a Neuza Santos, para quem não sabe, ela foi uma psicanalista, né? Uma psicanalista brasileira. E que vai discutir questões ligadas às questões étnico-raciais, trazendo inclusive concepções que vêm da psicanálise. Então,
é uma coisa do nosso solo, do solo brasileiro, da nossa realidade, das nossas vivências, mas ela faz uma leitura utilizando também algumas teorias que são psicanalíticas. Então, eu acho que seria a indicação perfeita que eu daria para vocês, porque no podcast eu falei sobre isso hoje, sobre a importância da gente entender que a psicanálise ela pode ser aplicada à nossa realidade, ao nosso cotidiano, que a gente precisa ir adaptando e adequando às situações. E a Neuza Souza, ela seria um exemplo perfeito de uma pessoa que conseguiu fazer isso. Pois, muito obrigado, professor. Obrigado quem acompanhou e quem vai acompanhar sempre. Esse podcast vai estar sempre disponível no YouTube, pelo nosso canal, né? TV Consciência Humana, espaço THE, né? O canal, mas você pode botar podcast Eliel Santana, que vai direto. Se inscreva no canal. Nós temos agora essa missão no canal de ter a série Odisseia Psicológica. Lembrando que a Odisseia Psicológica é um projeto de pesquisa e extensão dos estudantes de psicologia da Unifacid, né? E a gente vai estar agregando ao projeto esse espaço virtual, esse espaço de discussão, para que o projeto, nos seus encontros dentro da universidade, nos seus encontros também de pesquisa, nos seus encontros de extensão, que visam evocar, valorizar os chamados bens culturais. Os bens culturais, a arte. No Brasil, a última pesquisa que eu li, que foi da Fé Comércio, de cada 10 brasileiros, 9,8 nunca frequentaram uma exposição artística. Olha o que eu estou falando. Pesquisa da Fé Comércio, de cada 10 brasileiros, 9,8. É como se fosse 100, 98 nunca foram a uma exposição artística. Uma exposição de arte, 2 pessoas foram, de cada 100. Mas muita gente sai do Brasil, viaja, e a primeira coisa que faz é ir para uma exposição artística, tira uma foto. Uhum. É engraçado isso, sabe? Sim. Mas aqui não vai. Sim. De cada 10 brasileiros, 8,5 nunca foram ao cinema. Inclusive, o dia desse o Enem colocou como tema, né, a questão do acesso ao cinema. E a gente viu lá nos dados que foi colocado na prova do Enem que tinha mais de 3.000 salas de cinema, hoje tem 300, e dessas 300 muitas estão em shopping center. E o shopping, a sala de cinema antigamente, você tinha um Cine Rex, você ia pro cinema. Era parte, né? Hoje, como tá no shopping, é complicado, porque você não consegue só ir pro cinema, você tá todo vigiado por lojas, e você se sente ali meio pressionado a não só assistir o filme. De cada 10 brasileiros, você só tem uma média de 2 que estão lendo regularmente. Então, os bens culturais, nós não estamos tendo acesso. E uma sociedade que não tem acesso a isso é uma sociedade fadada ao fracasso, não adianta. Por isso que nós temos o nosso povo lutando contra o nosso povo, como nós vimos, né, essa calamidade que foi essa ocorrência que teve no Rio de Janeiro essa semana. Sim. É uma coisa assim inacreditável, porque assim não dá para você nem achar que alguém pode ser a favor daquilo. Porque você olha para a polícia e você fica entristecido, você olha para o povo, você fica entristecido. Então assim, são coisas como essa que eu vejo assim, poxa, a ausência dos bens culturais. Aí eu aproveito para falar, né, porque a gente tava falando um pouco sobre a importância da cultura, do acesso à cultura, né, e como faz diferença. Eu acho importantíssimo isso que você tá mencionando, e aí a gente percebe o quanto que o nosso próprio estado, ele é escasso de oportunidades em que, de alguma forma, os gestores possam possibilitar espaços onde as pessoas tenham acesso à cultura e ao lazer. E a gente vê o quanto que isso faz diferença. Esse episódio que você está citando, né, que é o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, a gente começa a observar que geralmente quando se trata de situações de violência, as pessoas querem pensar em soluções imediatas. Então elas acham que a violência, o fato de você sair aí por aí matando todo mundo, de alguma forma isso vai resolver a criminalidade, ou o problema do tráfico, ou isso, ou aquilo, outro.
E a gente enxerga que, na verdade, tem outros mecanismos que são mais eficazes, mas que levam mais tempo e que precisam, de alguma forma, das possibilidades que são ofertadas pelos gestores públicos, que é a criação e manutenção das políticas públicas. Isso. Quando a gente fala das políticas públicas, a gente inclui, inclusive, a educação. A arte é isso que vai transformar a realidade das pessoas. Então, inserir essas questões, né? O acesso à cultura, ao lazer, à educação, dentro de espaços que são periféricos, como as favelas, né? Já que a gente está citando uma situação que está ocorrendo dentro de uma favela, lá no Morro da Penha, a gente precisa observar que tem um resultado eficaz, mas é a longo prazo. Mas o que foi feito no passado? Foi a mesma coisa que está sendo feita agora. A gente pensa em massacre, a gente pensa em violência, a gente tem que matar, bandido bom é um bandido morto, né? Isso que as pessoas dizem. Mas resolveu alguma coisa? Né? O que foi feito no passado? Assim como o que aconteceu agora, não vai resolver. E você pega fotos de 30 anos atrás e de agora são as mesmas. Pois é, então, não é por aí. A gente precisa pensar em outras possibilidades. E aí, voltando para nossa realidade, a gente está falando sobre o Brasil, a gente está falando sobre o Rio, mas a gente está falando sobre o Piauí também. Então, a gente precisa ter acesso à nossa cultura, a gente precisa conhecer a nossa cidade, a gente precisa conhecer Teresina, a gente precisa conhecer a história de Teresina, a gente precisa conhecer o centro de Teresina, né? A gente precisa entender que a gente tem história. Então é muito triste quando a gente olha para um centro desse daqui e a gente observa algumas casas que são históricas com a tentativa de demolir essas casas para poder construir um projeto que seja maior, um prédio, alguma coisa do Alguns tipo. são esquecidas para Abandonados. poder ser demolidas. Pois é, então assim, isso tudo tem a ver com essa questão do acesso à história, à cultura, porque se a gente não conhece a história, se a gente não conhece a nossa cultura, se a gente não busca esses espaços, se esses espaços não são possibilitados para a gente como população, pelos nossos gestores públicos, a gente não vai valorizar. Então a gente vai aceitar que coisas como essa sejam feitas. E aí uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem história. E só pra gente encerrar, a gente passou até do nosso tempo. O professor falou das favelas, né? Gente, favela, a palavra favela é de uma planta nordestina. Então, quando surgiu, olha, ali é uma favela, era para dizer que ali tinham os nordestinos que saíam do Nordeste em busca de uma vida melhor, de oportunidade de trabalho, e como não tinham onde morar, foram morar em locais que não tinham as melhores condições. Os favelados eram os nordestinos. Favela é só uma planta. E para associar a quem morava lá, se deu o nome de favela. Pesquise. Favela. Tá bom? Um abraço. Série Odisseia Psicológica.